Então, vamos continuar discutindo agora a respeito dos pronomes de tratamento que são utilizados nestes documentos, tomando como princípio da formalidade o uso de uma linguagem que é própria desse âmbito. O uso dessa forma de tratar dentro dos documentos é muito importante e também muito abordado nas questões. Então, vamos lá. As comunicações oficiais fazem uso do pronome de tratamento da seguinte forma. O pronome de tratamento ele é construído na segunda pessoa do discurso, ou seja, de forma indireta. O interessante perceber é que quando nós utilizamos o pronome como vossa, não fazemos referência à pessoa em si, mas o atributo dela. Então, por exemplo, quando nós utilizamos vossa excelência relacionada ao presidente da República, estamos nos referindo diretamente à excelência do cargo que ele ocupa e não diretamente à pessoa. Por isso que é interessante perceber que aqui nós utilizamos a segunda pessoa, não se referindo diretamente a ela, mas ao cargo que ela ocupa e à reverência que esse cargo necessita. Bom, dessa forma, os pronomes que são mais utilizados nos documentos oficiais e que nós precisamos ficar atentos, dentre tantos outros que nós já discutimos ou que nós vemos por aí nos documentos ou nas aulas de português no sentido mais geral, nós utilizamos aqui, ó, o Vossa Excelência, certo? Para as altas autoridades e utilizamos o Vossa Senhoria para as demais autoridades e participantes do discurso ou ali do âmbito da esfera pública, tá ok? Bom, isso vai ocorrer, meus amores, em todas as esferas do poder, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo e também no poder judiciário. O interessante de perceber a respeito desse uso dos pronomes de tratamento aqui nos documentos oficiais é justamente o fato de que existe uma concordância diferenciada. Nós estamos acostumados, por exemplo, com os usos do verbo, em que a gente faz a concordância do verbo de acordo com a pessoa. Por exemplo, se utilizamos o verbo na primeira pessoa, o verbo ali também vai estar correspondendo diretamente ao sujeito. Ou seja, o sujeito é ele, o verbo fica na terceira pessoa, mas o sujeito é eu, então o verbo também vai para a primeira pessoa. Isso não acontece aqui no caso dos pronomes de tratamento, ainda porque é muito perceptível no nosso uso cotidiano o pronome de tratamento mais utilizado, que é o você. Observe que muitas vezes a gente faz a concordância do você não na segunda pessoa, apesar de estarmos nos referindo indiretamente a alguém, mas utilizamos o verbo na terceira. Por exemplo, você viajará no final de semana? Olha que interessante, como se na realidade o você fosse ele, né? Isso também vai acontecer aqui nos pronomes de tratamento relacionados justamente à esfera oficial de escrita, à redação oficial. Então, observemos, por exemplo, que mesmo em segunda pessoa, a concordância é feita na terceira pessoa. Então, olha só, nós temos aqui um exemplo da forma mais adequada, em que nós temos aqui o seguinte exemplo. Vossa Excelência está pronta para a reunião? Percebam, então, que apesar do uso do vossa, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Outro exemplo. Vossa Excelência e seu assessor irão à reunião? Isso é interessante. Por que nós temos aqui Vossa Excelência e aqui não escrevemos vosso assessor? Justamente porque a concordância é feita de uma forma diferenciada. Então, observem, Vossa Excelência e seu assessor. Dessa forma, as formas inadequadas que nós vemos aqui abaixo nos dão uma ideia dessa diferenciação da concordância que é feita nesses documentos. Então, olha só, Vossa Excelência estás, né? Se a concordância fosse feita com a pessoa do pronome de tratamento, o verbo ficaria assim também, em segunda pessoa, o que não vai ocorrer justamente nesses documentos. Então, por exemplo, Vossa Excelência e vosso assessor até pode parecer uma concordância correta, mas não é exatamente o que vai acontecer aqui. Então, Vossa Excelência e seu assessor, Vossa Excelência está
pronta, né? Existem mais aspectos ainda dessa concordância, principalmente relacionada à questão de gênero ou do sexo da pessoa a qual se faz referência dentro desses documentos, como por exemplo, no caso da concordância de gênero, né? Ela vai ser feita então com o sexo, não importa o uso desse pronome de tratamento. Então, olha só, a forma mais adequada como é que se faz? Vossa Excelência está, né, fazendo aqui a concordância na terceira pessoa, como acabamos de ver, atarefado, ou seja, o sexo ao qual eu estou me referindo aqui nessa comunicação é masculino. Então, aqui no caso, ó, atarefado. Aqui, por exemplo, Vossa Excelência está atarefada, porque o sexo ao qual eu estou me referindo nessa comunicação é, na realidade, feminino. Bom, é importante também perceber que as formas mudam conforme aquela referência do discurso ela acontece. Por exemplo, se o discurso ele é feito de forma direta, né, ele vai ser escrito de uma forma. Se o discurso é feito de maneira indireta, ele é feito de forma diferente. Como é que seria essa situação? Olha só. Se eu estou me referindo à autoridade, né, de maneira pessoal, de maneira direta, ou seja, estou conversando com essa autoridade, então a escrita ela vai ficar assim. Olha só, Vossa Excelência gostaria de falar, certo? Ou seja, utilizaremos o Vossa Excelência. Já se eu estou me referindo a essa autoridade, a gente vai sofrer ali, aliás, essa forma vai sofrer uma modificação, uma mudança. Olha só. Sua Excelência deveria ter se pronunciado. Estou falando a respeito dessa pessoa, estou tratando a respeito dela. Então, eu já não vou mais usar o vossa, eu vou usar o sua. Isso é interessante porque muitas questões abordam essa forma direta de falar ou essa forma indireta de tratar nos documentos oficiais ou nas situações do cotidiano dentro da esfera pública. Então, é importante que a gente perceba essa diferença. Tá ok? Ok. O uso do vocativo também é muito importante, principalmente na organização e na escrita dos documentos. Quando se faz o endereçamento dos documentos, então nós encontramos esses vocativos, existem algumas fórmulas que nós deveremos nos atentar, né? Nós devemos nos atentar. Então, observem, por favor. Quando nós nos referimos a algum cargo de importância, como um governador ou um ministro, a fórmula correta do vocativo é simplesmente a seguinte. Olha, utilizamos o pronome de tratamento senhor, né, acompanhado aqui do cargo, né, dessa pessoa. Por exemplo, senhor governador, senhor ministro, certo? Então, isso aqui nós estamos tratando de cargos que não estão na esfera dos poderes. Mas quando eu me trato, ou quando eu me refiro, quando eu trato sobre, ou quando eu me refiro aos poderes, nós temos aqui uma fórmula diferente de tratamento. Então, por exemplo, a fórmula que é utilizada para esses três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, nós temos essa forma especial, olha só. Então, utilizamos a expressão excelentíssimo antes da expressão senhor e acompanha, então, o cargo. Olha só, então, como é que vai ficar, né? Aqui, ó, para o chefe maior, ou seja, para as autoridades maiores, estou falando aqui daquela pessoa que está à frente do poder executivo do país, o presidente da República. Então, olha só, excelentíssimo senhor, presidente da República. O governador também é Vossa Excelência, se vocês observarem. O ministro também recebe a denominação de Vossa Excelência, mas no caso do vocativo, somente aqueles que vão estar ali à frente dos três poderes é que no vocativo vão continuar com a expressão excelentíssimo. Então, muito cuidado com isso. Então, apesar de o governador, quando eu utilizo com ele o pronome de tratamento, ele é uma excelência, mas aqui no vocativo somente aqueles que fazem parte dos três poderes é que vão receber ainda esse excelentíssimo. Então, observem aqui, ó, excelentíssimo senhor, né, presidente do Congresso Nacional, ou seja, é aquele cargo máximo do poder legislativo do país.
Na esfera do Poder Judiciário também. Então, olha só, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Nós estamos falando aqui do STF. Então, observe, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional e Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Perceba essa diferença que é ela justamente que é abordada nas questões e a gente precisa ficar atento, tá ok? Bom, uma outra fórmula que nós podemos observar para tratar aqui, ó, de outros cargos ou mesmo quando o documento é endereçado a algumas empresas privadas, nós vamos fazer aqui uma outra construção. Olha como é que a fórmula ela funciona. Nós utilizaremos ainda a expressão senhor, né? Ou seja, utilizaremos o pronome de tratamento senhor, que dá essa ideia de respeito, resguarda essa ideia de respeito, mas agora não vai mais acompanhar aqui, ó, como nesse caso, o cargo. Nós iremos perceber que vai acompanhar o próprio nome dessa pessoa. Então, olha só, Senhor João Carlos Menezes, se tratar, por exemplo, de um particular ou outros cargos, como seções de um departamento, por exemplo. Então, observe que as questões elas vão especular ou elas vão abordar justamente essas diferenças. Então, nós estamos aqui tratando da esfera da importância que esses cargos têm e o pronome de tratamento, ele vai justamente buscar ou abordar essa importância dos cargos. Tá ok? Vamos passar então para uma questão que possa demonstrar exatamente como é que os concursos abordam o uso dos pronomes de tratamento. Tá? Mas antes disso, desculpa, trataremos então da questão das abreviaturas. Por que tratar das abreviaturas é uma coisa importante? Eu vou explicar para vocês. Existe uma exceção que precisa ser observada e os concursos eles gostam de abordar isso nas questões. Nós estamos tratando, por exemplo, do cargo do presidente da República e o cargo também aqui, olha, ou seja, os chefes dos 3 poderes. No caso dessas pessoas em específico, ou no caso desses cargos em específico, não se pode utilizar abreviaturas. Em outros cargos, sim, é possível utilizar. Como é que é construída essas abreviaturas? Observe, por exemplo, no caso de Vossa Excelência, a abreviatura é construída da seguinte forma. Nós vamos utilizar a primeira letra da palavrinha vossa e o ponto aqui marcando essa abreviatura. O ponto final, ele serve justamente para isso, para marcar que a palavra foi abreviada, né? E olha só como é que excelência está sendo escrita aqui. Nós temos excelência com X e o A e o ponto depois. Professora, eu já vi algumas fórmulas, por exemplo, em que a gente tem o Azinho lá em cima e o tracinho. Essa forma também é aceita, tá? Mas você deve construir muito mais, ou seja, a preferência seria por essa construção que vocês estão vendo no slide. Bom, a abreviatura aqui, outro exemplo seria Vossa Senhoria. Aqui vocês estão vendo a abreviatura do Vossa, ou seja, novamente o V com o ponto final, e nós temos aqui Senhoria. Nós temos a primeira letra e a última letra dessa palavra e o pontinho final, marcando aqui essa sigla. Então, relembrando, olha só, para os altos cargos dos 3 poderes, Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário, não se pode usar, em hipótese nenhuma, abreviaturas, tá ok? Agora sim, vamos para o exercício. Bom, observe essa questão que vai tratar justamente sobre o emprego desses pronomes de tratamento. Então, olha só. O Manual de Redação da Presidência da República, aqui de 2018, né? Quando trata das comunicações oficiais, define o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas a determinadas autoridades. Olha só. Assinale a alternativa em que não foi empregado o vocativo adequado nas comunicações dirigidas às autoridades que seguem. A construção das questões de concurso merecem, na realidade, uma espécie de explicação melhor. A composição mais atual dessas questões é sempre a seguinte.
Eles trazem uma definição para situar a questão, ou seja, facilitando um pouquinho o entendimento do candidato, e logo depois vem justamente o que nós chamamos de comando da questão. Então, o comando da questão diz o seguinte, olha, assinale, ou seja, marque a alternativa que não. Geralmente os concursos eles destacam o não para que o candidato ele não confunda as questões de certo ou errado, né, que precisam ser marcadas. Então, olha só, foi empregado o vocativo adequado nas comunicações dirigidas às autoridades. Então, a questão ela está pedindo justamente a questão errada. Então, vamos observar? A letra A traz, por exemplo, como vocativo, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Como nós estamos aqui nos referindo à autoridade do Poder Legislativo, e nós acabamos de ver que esse tipo de cargo, ele simplesmente traz a expressão ou traz o pronome de tratamento excelentíssimo, então a letra A está correto. Se ela está correta, não é exatamente o que a questão está pedindo. Letra B, por exemplo, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Nós estamos falando aqui da autoridade máxima do Poder Judiciário brasileiro. Então, o uso do excelentíssimo está correto. Na letra C, excelentíssimo senhor vereador. Eita, vamos parar por aqui. O vereador, aquele que é o presidente da Câmara dos Vereadores, ele é Vossa Excelência, com certeza, o uso é próprio. Mas quando se trata do vocativo, o uso de excelentíssimo não cabe aqui. Seria correto senhor vereador. Eu acho que nós encontramos a nossa questão errada, certo? Ainda porque delegado é um cargo, né? Ou seja, é um cargo também da esfera pública, então o uso do senhor está correto. E também juiz, o uso do senhor está correto. Quando a gente trata aqui da questão do juiz, nós estamos em outro âmbito da esfera do direito. E muita gente vê, por exemplo, nos documentos, senhor, doutor, juiz e o uso de vários epítetos ali na formulação de textos jurídicos, mas isso é uma outra discussão, ainda porque tem a ver com a questão do respeito, tem a ver com a tradição do direito, que não cabe aqui na questão do uso do pronome de tratamento na esfera pública, ou pelo menos dentro aqui dessa questão, tá ok? Então, o uso de senhor juiz não está errado aqui, então, ó, excelentíssimo senhor vereador é que não cabe na questão. Então, meus queridos, ó,